Bom dia, então, irmãos. Agora sim, vamos então iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais este dia, por podermos estar aqui para te cultuar, te louvar, engrandecer o teu nome, Senhor, para conhecer mais de ti também, para sermos edificados pela tua palavra, Senhor. Nos ilumine agora com teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos compreender exatamente quem Tu és, Senhor, quem nós somos, que possamos viver assim de modo digno, então, Senhor, de tudo que temos aprendido até agora, Senhor. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, o que a gente viu na última aula? Dessa vez eu dei a última aula, então o que a gente viu na última aula? Quais atributos, ou qual o atributo? A gente viu dois aspectos de uma mesma realidade, né? Que era a supremacia e o que mais? Soberania. Então Deus é soberano e supremo sobre todas as criaturas. Isso implica em quê? Que ninguém está igual a Ele, nem acima dele. Ele está distante de todas as criaturas e faz o quê? O que Ele quer, segundo o seu conselho, certo? De acordo com a sua vontade, não com a nossa. Ele não se aconselha com a nossa. E hoje a gente vai ver um outro atributo, talvez dois atributos, onde a gente vai ver sobre a imutabilidade de Deus. Especialmente que muitas pessoas pensam que Deus pode mudar seus pensamentos, mudar seu conselho, que Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento, que tinha um Javé, um Elohim, que um era mais cruel, o outro é mais longânimo e misericordioso. E a gente vai ver que Deus é um só. É o mesmo ontem, hoje e o será amanhã, certo? Eternamente. Então, a imutabilidade, ele é uma das excelências do Criador que o diferencia de todas as suas criaturas. Até em termos filosóficos, as pessoas discutiam isso há muito tempo atrás, filosofia grega e tudo mais também, sobre essa questão da mutabilidade, sobre as criaturas serem mutáveis, seria impossível você pisar no mesmo rio duas vezes, porque uma vez que você pisou, tudo muda, a água passa, você muda, você fica mais velho, etc. Só que para o nosso Criador, Ele é diferente das criaturas. Então esse atributo, essa excelência do nosso Senhor, o diferencia como Criador e não como criatura. Então ele é imutável. E uma figura que muitas vezes é atribuída a isso, ao nosso Deus, que é bem conhecida, é o quê? Que o pastor até usou ontem também. Deus, ele é a rocha, certo? Porque ele é estável, ele é imutável, ele permanece, de geração em geração ele permanece, ele é perpetuamente o mesmo, sujeito a nenhuma mudança, nem em seu ser, seus atributos, sua essência, seus atributos e suas determinações, seus pensamentos, seu conselho, sua vontade, certo? Para isso a gente vai abrir no Cântico de Moisés, Deuteronômio 32:4, quer dizer, Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 32, esse aqui é o cântico, acho que Deus ensinou a Moisés para ele passar para o povo, que é muito conhecido. Começa, na verdade, no verso 30, falando, né, que Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Aí no 1, começa assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Codeje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Aí o que ele fala? Eis a rocha. Então nosso Deus, ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Então nosso Deus, ele permanece sempre o mesmo, como a rocha eterna, que não muda, cujas obras então são perfeitas, caminho justo, juízo e tudo mais, porque ele não é mutável. Então todas as criaturas estão sujeitas à mudança, como a gente falou agora há pouco. Mas o eterno, aquele que habita a eternidade, não muda.
Ele é imutável. Tiago 1,17 também, que é um texto bem conhecido, que fala que todo dom provém lá do céu, do nosso Pai de luzes, do qual não pode haver o quê? Sombra, variação de mudança. Nosso Deus não há sombra ou variação de mudança. Ele é imutável, diferente do sol, das coisas que a gente vê, as sombras mudando, mexendo, balançando ao reflexo, né, da luz de uma chama. Deus não. Nele não há nenhuma variação sequer. Certo? Caso contrário, ele não seria criador, não seria eterno, não seria Deus. Ele seria uma criatura qualquer. Então Deus é imutável. Caso contrário, de novo, ele não seria Deus, né? Não seria uma das excelências que deve acontecer em um ser, né, supremo, soberano, eterno e tudo mais. Então, primeiro, Deus é imutável em quê? Em sua essência, sua natureza, em seu ser. Sua natureza e ser são infinitos, certo? E não permite, então, mutações. Certo? Nunca houve um tempo em que Deus não era ou não existia. E nem haverá um tempo em que Deus deixará de ser. Porque Malaquias 3,6 ele fala que não consome lá o povo de Israel porque ele não muda. Porque ele é o mesmo. Porque ele prometeu, então ele vai cumprir. Ele não vai mudar. Nunca muda. Isso é uma maravilha saber disso, né? Então Deus já é o quê? Perfeito. Se ele é perfeito, como é que ele poderia mudar? Não poderia melhorar. Certo? Se já é perfeito, não tem como melhorar, só poderia piorar. E Deus, de forma nenhuma, vai deteriorar, vai piorar. Certo? Senão ele deixaria de ser Deus, o que não é possível. Então Deus, como é infinito e perfeito, não tem como ter qualquer mudança. Tudo bem? Até agora tranquilo, né? Então Deus não pode ser afetado por nada fora de si mesmo. Certo? Portanto, melhora ou deterioração é algo impossível. Por exemplo, o tempo pode afetar o nosso Deus? Quem criou o tempo? É um conceito meio abstrato, parece simples da gente pensar, mas se a gente pensar profundamente é algo complicado, pensar sobre o tempo. E Deus criou o tempo. Portanto, o tempo não o afeta também. Ele não se cansa. Não é igual a gente que se estendeu o braço, né? Moisés, acho que ele tinha que ficar estendendo o braço lá para o povo ganhar a guerra, né? Tinha que segurar o braço. Moisés cansa. Deus não. Se Deus estende o seu braço, ele vai se cansar? Vai envelhecer? Vai perder a força? De forma nenhuma. Nada dessas coisas externas a Deus, como a gente viu nos atributos anteriores, na soberania, na supremacia de Deus, afeta o nosso Deus. Ele está acima de tudo isso. Então ele não se cansa, ele não se envelhece, ele não vai se fatigar. Vamos abrir em Isaías 40, que também é um capítulo muito conhecido, que fala exatamente isso. Isaías capítulo 40, versículo 28. Lá está escrito assim, Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Esse ser infinito, eterno, não cansa. Ele não pode ser afetado por qualquer coisa fora de si mesmo. Por isso que aqui fala aqui em Êxodo 3,14, quando Moisés perguntou, quem que eu vou falar que está me enviando? Deus só podia responder, eu sou o que sou. Porque ele não muda, não vai mudar, não era alguma coisa, não vai melhorar, não vai piorar. Deus é. E esse é o nome que ele escolheu para ele, para ser memorial eterno. Eu sou o que sou. Então nosso Deus, ele é a rocha, imutável, não se cansa, não se fatiga. Tudo bem? Muito bem. Segundo, que também até agora é tranquilo, nesse talvez também, depois vai ser a parte polêmica. Deus ele é imutável em quê? Nos seus atributos, certo? Deus possui os mesmos atributos que tinha antes de chamar o universo à existência. E esses atributos permanecerão também por toda a eternidade. Então, sua sabedoria pode diminuir? A gente viu um pouco isso em Cristologia também, né? Sobre a questão da onisciência e etc. Ele pode deixar, esquecer alguma coisa? Seu poder se enfraquece, como a gente acabou de ver? Sua veracidade permanece também.
Salmo 119, abram lá, por favor, Salmo 119, 89. Quem achou pode ler, por favor, Salmo 119, 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, a palavra de Deus está o quê? Firmada nos céus, a sua veracidade, o que Ele diz, não muda. Certo? Ele não vai mudar o universo, as coisas que são verdadeiras, isso sempre permanecerão. O seu amor também é eterno. Jeremias 31, 3 fala que te amei com amor eterno. Ou João 3, 1, quando Jesus estava falando que amou seus discípulos, amou até quando? Até o fim. O amor de Deus não cessa. É algo difícil da gente pensar, porque nossos atributos, nossos sentimentos, especialmente, eles funcionam de forma diferente, não é? Quando a gente ama normalmente em níveis. E quando alguma coisa, uma circunstância adversa acontece, o que acontece com o nosso amor? Quando algo que nos irrita acontece, a pessoa faz algo que nos irrita, nosso amor acaba, de certa maneira, diminuindo. A gente não tem mais aquela predisposição, aquele amor para conceder à pessoa, porque a gente está irritado com alguma coisa, alguma circunstância, ou mesmo que a pessoa não tenha feito algo errado, por circunstâncias do nosso pecado, nossa natureza, a gente acaba ficando iracundo, não é? Deus não. Por mais que Ele esteja disciplinando alguém, mostrando a sua ira, o seu amor não diminui nada pela pessoa. Exatamente por isso que Ele disciplina. Não é essa a ideia da disciplina que a gente aprendeu e que a gente aprende que deve ser feita dessa maneira? A disciplina tem que ser em amor. Então, o amor de Deus, por mais que Ele esteja em um momento aplicando a sua disciplina aos seus filhos, Ele não diminui nada. Então, o amor por você, que está em Cristo Jesus, não muda, certo? Não deixa, não diminui nem um pouco. Por isso que Ele fala que te amei com amor eterno. Eu te amei até o fim. Ou o que a gente mais conhece de Lamentações e Salmo 100 também, 5, fala que a sua misericórdia e a sua fidelidade não tem fim. Certo? Ele pode dispensar esses aspectos, essas ações de formas diferentes ao longo do tempo, mas a misericórdia, a fidelidade, o amor de Cristo, de Deus por nós, em Cristo Jesus, não tem fim. Certo? E a única causa de não sermos o quê? Consumidos. Que as suas misericórdias, então, se renovam a cada manhã. Certo? Então, seus atributos não mudam. Certo? E não passaram a existir. Ele não passou a conhecer o que é amar e tudo mais. Ele sabe disso e tem esses atributos desde o princípio. Dá para falar de princípio, né? Desde a eternidade passada. E o terceiro, que talvez é o ponto que as pessoas discutem bastante, é que Deus é imutável em quê? No seu conselho, nas suas determinações. Sua vontade pode variar? Não. O que Ele quer, Ele quer. O que Ele não quer, Ele não quer. E assim será para todo sempre. O que Ele gosta, Ele gosta. O que Ele ama, Ele ama. O que Ele odeia, Ele odeia. E assim o será para todo sempre. Mas então, vem aquela pergunta, né? O que acontece quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu de fazer o homem, por exemplo? Que é Gênesis 6,6, quando Ele viu toda a iniquidade, a violência, a perversidade das pessoas, Ele falou, me arrependi de fazer o homem, agora eu vou mandar o dilúvio. O que é arrepender? Não é mudar a sua vontade? Pelo menos no nosso caso, quando a gente se arrepende de alguma coisa, é porque a gente não quer mais. A gente queria e não quer mais, por exemplo. Eu queria viajar, mas aí eu me arrependi porque gastei demais, fiz não sei o que lá, e agora eu não quero mais. Se eu pudesse, voltava atrás. É isso que Deus está falando? Se eu pudesse, voltava atrás e não teria feito a humanidade. Como que Deus se arrepende? Se Ele não muda a sua vontade, o seu querer, o seu pensamento, as suas determinações. Então a resposta disso não é tão difícil assim. A primeira resposta que o Pink fala, na verdade, é as escrituras por acaso se contradizem? Certo? Vamos ler lá em Números, alguém abre em Números 23, 19, e outra pessoa em 1 Samuel 15, 29, que diz basicamente a mesma coisa. Então, primeiro Números 23, 19, e outra pessoa, por favor, em 1 Samuel 15, 29.
Quem achou números pode ler já, por favor? Então, é um texto com linguagem até bem forte, né, falando que Deus não é como nós, que se arrepende como nós. Ele não é como a gente para fazer o que a gente faz. 1 Samuel também, quem achou pode ler, por favor? Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O contexto aqui acho que é de Saul, que tinha feito coisa errada, e o trono, o reinado ia sair dele. É um contexto até triste para Saul, de certo ponto, que Deus é imutável, que ele decidiu tirar de Saul o trono. E Deus não vai se arrepender, e não mente, a glória de Israel não mente. Ele não é como nós. É o salmo que a gente pode falar sem parar aqui, né? Pensavas que eu era teu igual. É Salmo 50, se não me engano. Deus não é igual a nós. Então, quando ele fala que se arrepende, o que ele quer dizer? Certo? Se ele não se arrepende como um homem, a gente entende muito bem isso, que Deus se acomoda, a linguagem que Ele usa para nós se acomoda para que a gente compreenda bem o que Ele quer dizer. E isso é muito claro quando fala de membros. Deus, Ele tem corpo? Deus é o quê? Ele é espírito. Como espírito, Ele não tem corpo. Ele tem braço para se estender? Ele tem olhos para ver? Não. Deus, então, como espírito, não tem essas coisas, mas Ele fala dessa maneira. Me levantei. Deus, como que Deus se levanta? Se Ele é Espírito e está também em todos os lugares. Deus não se levanta. Deus dorme. Por que Salmo 78, 65 fala que Deus vai se despertar e ir acudir o seu povo? Sendo que Salmo 121 é bem claro que não dormita o guarda de Israel. Ele te guardará. Então não dormita o guarda de Israel. Então ele acomoda, ele usa essa linguagem para que a gente entenda o que ele quer dizer. Certo? E quando fala de arrependimento, quer dizer que Deus está mudando o seu lidar, o seu tratamento com as pessoas. Então a forma que Ele comunicou, que Ele resolveu comunicar isso, esse novo curso de conduta, é que Deus, Ele usou a palavra se arrependeu. Agora eu estou tratando o ser humano de forma diferente. Eu sempre odiei o pecado, sempre odiarei, permiti que a humanidade ficasse até agora dessa maneira, mas agora vou cessar com eles. Vou enviar o dilúvio. A forma que eu estou lidando com eles será diferente. Então a forma que ele comunica isso é: me arrependi de ter ferido o homem, agora vou enviar o dilúvio. Mesmo assim, a forma graciosa dele permanece, que Noé achou achou graça diante de Deus. Certo? Então a forma que ele estava lidando com as pessoas mudou, mas o seu atributo, o seu ser, a sua essência e as suas determinações não mudaram. Então a forma que ele age pode mudar, mantendo o que ele decidiu desde a eternidade. Certo? Então o que ele decidiu lá no princípio, ele fará. E ele decidiu fazer isso de formas diferentes ao longo do tempo, e dispensar a sua graça, revelar o seu plano de forma gradual, certo? Até chegar Cristo Jesus de forma perfeita e demonstrar quem é o Pai e qual é o plano perfeito para nossa completo, né? Revelado completo para nós. Certo? Então Deus mudou a forma de lidar com o homem, mas não mudou Ele mesmo. Certo? Então são duas coisas que a gente tem que entender bem separadas. Deus é imutável, isso não quer dizer que Ele vai sempre agir da mesma maneira. Em momentos Ele pode mostrar mais graça, e para algumas pessoas Ele pode mostrar mais graça, é o que a gente viu na soberania. Esse é um dos aspectos da soberania de Deus. Alguns Ele tratou com misericórdia, de forma diferente. Outros não, Ele tratou com justiça, porque Ele assim o decidiu, e Ele é soberano para assim o decidir, certo? E isso não muda a sua essência, o seu ser, a sua vontade, né? Isso não torna Ele mutável. Tudo bem? Murilo também tratou essas questões de cristologia, né? Sobre natureza e tudo mais, sobre como Cristo assumir uma natureza divina não muda a sua essência. Uma natureza divina, uma natureza humana, não muda a sua essência, né? A essência divina e tudo mais, né? Então isso também não torna Deus mutável por ter assumido no tempo uma natureza humana, né?
Agora, para a gente pensar um pouco mais nisso, o que precisa acontecer para que alguém mude seus planos, as suas determinações, a sua vontade, para que se arrependa? E a gente pensa se isso é possível para Deus. Então, qual que é o primeiro aspecto que precisa acontecer, o que é necessário para que alguém mude os seus planos? O primeiro é que ele não conseguiu antever as circunstâncias. Certo? Ele planejou alguma coisa, eu quero ir à praia amanhã, mas eu não tinha certeza se choveu ou não. Certo? Começou a chover, eu tive que mudar meus planos. Não dá mais para ir para a praia. Ou até tá, né? Mas não como eu queria. Se eu não consigo antever as circunstâncias, as coisas que vão acontecer, antecipar, eu não posso garantir os meus planos. Eu vou ter que mudá-los quando chegar a hora. E outro aspecto também é se falta poder. Eu quero fazer, mas eu não tenho capacidade para fazer. Certo? Por qualquer motivo que seja, qualquer coisa que seja. Eu não queria que o país entrasse em guerra, mas o que eu posso fazer? Eu não tenho poder para acabar a guerra. Ou qualquer coisa assim, em níveis mais pessoais. Então, se falta a capacidade de antecipar as coisas, ou poder para executar o que você quer, aí sim você precisa alterar os seus planos. Certo? E a gente pergunta para Deus, é possível Ele não antecipar alguma coisa? O Deus onisciente pode não conhecer alguma coisa? Aquele que sabe a sua palavra antes mesmo de sair da sua boca? É impossível Deus, alguma coisa acontecer fora do conhecimento de Deus, da antecipação de Deus. Certo? Então Ele sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. E de novo, Deus é onipotente, como a gente viu também no aspecto da soberania. Não há nada que Ele não possa fazer. Então não há necessidade dele rever os seus planos. Não há necessidade dele falar, criei o homem, perfeito, mas de repente ele caiu. Agora o que a gente faz? Vou enviar meu filho. Quem sabe todos sejam salvos. E vou falar para que ele morra para todo mundo. Quem sabe todos reconheçam isso e se apeguem a Jesus e todos sejam salvos. Não deu. Ou ninguém. Uma potencial salvação onde ninguém é salvo. Então, Deus não há necessidade dele ficar alterando seus planos. Porque Ele é onisciente e onipotente, Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, que sabe todas as coisas, então não tem como Ele alterar os seus planos. É impossível, não faz o menor sentido um Deus existir e Ele precisar alterar o que Ele pensa. Certo? Isso seria, em aspectos mais profundos, blasfêmia. Certo? Eu estou diminuindo Deus a um ponto absurdo, falando que Ele é igual a mim, que tenho essas restrições, esses limites. Tudo bem? E que muitos recusam a crer nisso também. Por isso, vamos abrir lá em Hebreus, a gente fala sobre a imutabilidade do seu propósito. Que é um texto bem interessante, usado para argumentos contrários do que a gente pensa. Hebreus 6. Lá está escrito assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, que é da sua vontade, se interpôs com juramento. Mas referenciando lá a Gênesis 15, 17, quando Deus se interpôs com juramento, fez o pacto. Moisés abriu os animais, deixou lá as partes abertas para passarem no meio. Abraão. Eu sabia que eu ia errar o nome, eu pensei que tinha errado Noé, não, mas deixei para errar depois. Abraão, Moisés. Abraão, obrigado. Abriu os animais, e quem passou? Abraão queria uma certeza, uma confirmação da promessa. Abraão dormiu. Aconteceu lá, chegou a noite, trevas apareceram, um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, apareceu e passou no meio daqueles pedaços. Então Deus mostrando mais firmemente que seu propósito, a sua vontade não mudaria. Que Ele tinha o poder para cumprir, para fazer com que Abraão tivesse o herdeiro da promessa. Ele jurou. Certo? Ele garantiu que isso o aconteceria. Certo? Tanto que ele fala depois, para que mediante, versículo 18, duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio,
a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos certeza do quê? De tudo, da nossa salvação, da nossa entrada. Cristo foi o nosso precursor, abriu o caminho, agora a gente vai atrás. Garantidos por Deus, que não pode mentir, e que jurou por duas coisas imutáveis, nós entramos então no descanso de Deus. E é interessante a ironia que esse texto e esse capítulo é muitas vezes usado para quê? Para falar que a gente pode perder a salvação, não é? Que um pouquinho antes ele fala que é impossível aqueles que provaram, né, a boa palavra, poderes do mundo, se restaurarem. Aqueles que estavam no nosso meio, que provaram do dom do Espírito Santo, não que foram salvos e redimidos, mas que por estar na igreja, pegaram todos os benefícios daqueles que estão na igreja, conheceram a verdade, mas nunca eram dos nossos, como João fala. Saíram do nosso meio para que ficasse manifesto que não eram dos nossos. E esse texto muitas vezes é usado para falar o contrário do que ele diz, esse capítulo, que fala sobre a imutabilidade, sobre a certeza de Deus, sobre o poder de Deus que nos salva. Certo? Então esse é um capítulo que é bom para a gente. Certo? Ele afirma a impossibilidade da gente perder a salvação. Porque Deus falou e jurou que nos redimiria. Certo? Tudo bem? Muito bem, então, passando para um aspecto mais humano agora, pensando na imutabilidade, a gente pode confiar ou depender de homens, comparando que imutabilidade é algo característico do quê? Do Criador, não de criaturas. A gente percebe essa distância infinita que a gente tem da criatura e do Criador por essa excelência divina. Então, criatura e imutabilidade, a gente fala que são termos correlatos. Se a criatura é mutável, se é mutável é criatura, certo? Uma criatura imutável não seria criatura, mas Deus, certo? Seria o eterno. Então, pela natureza, e aqui eu entendo que Pink estava falando a parte de Deus, não de um ponto de vista evolucionista e etc., mas ele fala, pela natureza nós tendemos ao nada, viemos do nada e vamos para o nada, certo? Sem Deus é como se não fosse nada, você é nada, certo? Apenas a vontade e o poder sustentador de Deus que impede nossa aniquilação. E como a gente já falou, o Murilo também falou sobre a questão de aniquilação, que não há isso, né? E vamos abrir nisso em dois textos. Salmo 66, 9, abram lá por favor, e Jó 34. Quem achou o Salmo 66, 9 já pode ler, por favor. E outro em Jó 34. Então, quem é que preserva com vida a nossa alma? É ou a nossa vida? É o ar que a gente respira? O alimento que a gente come? O sol que a gente recebe? O calor que a gente recebe? Por que a gente permanece vivo até agora? É porque a gente tem as condições aqui, a água e tudo mais? Em última análise, ou em primeira causa, quem é que mantém a nossa vida? É somente por Deus. Não é porque a gente consegue as coisas aqui disponíveis, os recursos e etc. É porque Deus proveu. E Deus mantém. Ele que nos sustenta. E para ficar mais claro isso, o Jó fala a mesma coisa, só que de uma forma ainda mais intensa. Jó 34, 14 e 15 está escrito assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, que está em todo ser vivente, o que aconteceria? 15. Toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Certo? Sem Deus, mantendo a sua criação. Lá no princípio, em Gênesis 1:1, quando fala que Deus criou o universo, aquele criar lá não é simplesmente criou, é cria e sustenta, mantém. Sem Deus, nada que existe aqui consegue se manter. Então, se Deus pensasse em si e recolhesse o seu espírito, abandonasse a criação, como os deístas pensam, tudo deixaria de ser. Certo? Sem Deus, nada é possível. Ou como Cristo falou, longe de mim, fora de mim, nada podeis fazer. É João 14. Eu não coloquei não. Cristo fala isso. Certo? Então, Deus é o imutável. Deus é o que nós podemos depender. Criaturas, homens ou qualquer coisa que exista,
anjos, principados, dependem de Deus. A sua existência, o seu ser depende de Deus. Não tem como você preferir coisas criadas do que a excelência do Criador, que é imutável, que não depende de nada. A gente viu também sobre a sua autoexistência, como Deus não depende de nada para existir, certo? Diferente de toda e qualquer criatura, tanto coisas imateriais como, ou sem vida, né? Como com vida. E materiais também, né? Anjos e tudo mais também dependem de Deus. Tudo bem? Então, criatura e imutabilidade são coisas ou termos correlatos, né? Então, perceber que somos apenas pó, deveria fazer o quê? Nos humilhar, especialmente diante da presença daquele que é autoexistente, que é eterno, que é imutável, aquele no qual Paulo fala lá no Areópago, que é em Deus que nós vivemos e nos movemos e existimos, certo? Sem Deus nós não movemos, não vivemos e muito menos existimos. A parte de Deus não podemos absolutamente nada. Então, como criaturas caídas, a gente tem outro problema. Não é só a questão da mutabilidade e da impotência em comparação ao Criador, que é onipotente. A gente ainda está o quê? Em oposição a Deus. Certo? Como criaturas caídas, nós nos opomos a Deus, que é o que está lá em Isaías 57, 20. Abram lá, por favor. Isaías 57, versículo 20. Quem achou pode ler, por favor? Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode quebrar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Então, compare isso com Deus, que é a rocha. Como que os homens são comparados aqui? E os perversos são como o mar, nada quieto, nada estável, mas bem mutável, agitado. E não somente isso, que não se pode aquedar, que vai o quê? Cujas águas lançam de si lama e lodo. São perversos, mutáveis, em oposição a Deus, que fazem o mal e só gospem sujeira, certo? Esse é o homem, certo? Portanto, é fácil a gente entender que maldito aquele que confia em quem? No homem. No homem, certo? Portanto, não devemos confiar em homem nenhum. Homem nenhum. Isaías, que a gente já está lá, vamos lá para o capítulo 2, versículo 22. Isaías 2, 22, falando já sobre o dia do Senhor, né, voltando, o terror do dia do Senhor, que eles se meter-se-ão pelas ventas das rochas, pelas cavernas e tudo mais, né? Aí fala um aviso aqui, 22, afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Pode ele te salvar? Pode ele te fazer qualquer coisa? Em que o homem é estimado? Cujo fôlego está em seu nariz? Em nada. Né? Os homens são reputados diante de Deus em quê? Em pó. Certo? E nada podem fazer. Salmo 146, 3 fala a mesma coisa. Não tem como confiar em homens. Em homens não haverá salvação. É interessante a gente pensar na vida de Jesus. No domingo, quando ele entrou em Jerusalém, foi domingo, né? O que aconteceu? As multidões estavam clamando o quê? Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. A multidão estava clamando e recepcionando o nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que vinha salvar, aquele que era o enviado de Deus. Passou segunda, terça, quarta, quinta, ele fazendo muitas coisas e ensinando o povo, e sexta-feira essa mesma multidão clamou o quê? Crucifica-o. Crucifica-o. A mesma multidão que no domingo clamou Hosana, na sexta estava falando crucifica-o. Certo? Essa é a estabilidade do ser humano, que é como o mar, nada estável, certo? Nada confiável. O ser humano em nada pode se confiar, ninguém como homem pode salvar. Eu quero trazer aqui um pouco que a gente falou há 2 domingos atrás, que a gente estava falando sobre Maria também, onde a gente entende que nem mesmo Maria pode te salvar. Acho que foi a dona Sônia que falou que as pessoas colocam, né, que
Como que foi a frase? Quem pede pede a mãe que o filho atende. É que é um absurdo completo, porque primeiro, o que a gente pensa sobre o caráter do filho quando a gente vê essa frase? E que ele não é o quê? Misericordioso. Certo? Se a gente tem que pedir para Maria, para ela convencer a Cristo para atender, se é mais fácil ou melhor pedir a Maria do que pedir a Cristo, quer dizer que Maria é mais compassiva, mais misericordiosa. A gente está falando o que de Cristo? Que ela é pior que um ser humano. E por mais que Maria era extremamente agraciada, e essa palavra significa que ela recebeu de Deus graça, e não que ela tinha graça para distribuir, ela ainda assim pecou, e provavelmente não poucas vezes. Muitas vezes mostrou impaciência, mostrou falta de misericórdia, né? Sendo que Cristo, quando que ele fez isso? Nunca. Então a gente pode comparar o caráter do nosso Senhor com Maria, sendo que Maria no seu cântico, no Magnificat lá dela, ela fala que chama Cristo de quê? Seu Salvador. Maria precisava de salvação. A bem-aventurada, a agraciada, precisava de Cristo para salvá-la. Certo? Ela não podia se salvar, ela salvaria os outros? De forma nenhuma. Certo? Então não importa qual ser humano você escolha e qual santo você queira pegar, eles não se comparam. São também mutáveis, impotentes, e não são misericordiosos como nosso Senhor Jesus Cristo. São exemplos, sem dúvida. Não rebaixem Maria, porque ela foi de fato agraciada. Muitos falam para a gente decorar, especialmente as mulheres decorarem esse cântico de Maria, porque ela realmente é um exemplo a ser seguido. Certo? E não a retratem como uma pessoa perversa e má, porque não é assim que as Escrituras a retratam. Ela é um ser humano, pecadora, caída, que precisava de salvação, mas também nos ensinou muitas coisas. Porque ela recebeu graça e o Espírito Santo. E por isso nós também a imitamos, como devemos imitar a Paulo, que imitou a Cristo e tudo mais. Certo? Então não falem mal de Maria por aí, tem toda aquela ideia que o Murilo trouxe também sobre Maria, Mãe de Deus, também não é para rebaixá-la. Certo? Mas ela não é, de forma nenhuma, confiável, como nossa Salvadora. Certo? Também é criatura mutável. Tudo bem? Então, onde que a gente tem que plantar os nossos pés? Onde é que a gente vai se firmar? Neste mundo, neste mar imundo tenebroso. Então, Pink fala que nisso é um conforto sólido. Não se pode confiar na natureza humana, mas em Deus sim. Nele há confiança, nele há certeza, nele que é a rocha, nós podemos estar estáveis. Então, por mais instáveis que eu seja, por mais inconstantes que os meus amigos se mostrem, Deus não muda. E essa é a graça da salvação. Por mais que eu seja instável, Deus não é. E qual que é o fundamento da salvação? Não é a minha instabilidade. Se dependesse de mim, quão terrível seria, quão desesperador seria, mas é em Deus que é a rocha. Então, se Deus fosse algo hoje e outra coisa amanhã, se fosse controlado por capricho, quem poderia confiar nele? Ninguém. Mas louvado seja o seu glorioso nome. Ele é sempre o mesmo, seu propósito é fixo, sua vontade é estável, sua palavra é segura. Aqui está então uma rocha na qual podemos firmar nossos pés. Tudo bem? Então ele é a rocha. Então, em Isaías 54:10, quem achou pode ler, por favor. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Então, em um pequeno versículo fala sobre o caráter dele, sobre a compaixão de Cristo, sobre a imutabilidade dele, onde a terra pode passar, os montes podem se desfazer. Quão fácil é um monte se desfazer? Deus não.
Deus permanecerá, e a aliança dele de paz conosco jamais será removida. É por isso que fala em Malaquias 3:6 lá, que Deus não muda. Por isso, o povo de Deus não era consumido. Porque a aliança de paz dele não é removida. Mesmo que as pessoas, muitas vezes, mereçam, e nós merecemos a ira de Deus, por ele ter feito uma aliança e ter pago o nosso pecado, nós temos então a confiança de que estamos em paz com Deus. Certo? Temos paz com o nosso Senhor. Isso então é encorajamento para oração, que é um ponto que a gente já falou muito tempo atrás também, mas que imutabilidade, a sua incapacidade de mudar, incapacidade não, né? Mas sua impossibilidade de mudar suas determinações, sua vontade, tem a ver com oração. Então Pink fala assim, Stephen Charnock, que era um puritano, né? Que conforto seria orar a um Deus que, como um camaleão, mudasse de cor a cada momento? Certo? Que faria uma petição a um príncipe terreno tão mutável a ponto de conceder uma petição em um dia e negá-la em outro? Então, como é que a gente se chegaria a Deus se ele fosse mutável? Que confiança nós teríamos se a mesma petição que é atendida hoje é recusada amanhã? Como um príncipe terreno. Certo? Então, não há confiança nisso. Deus não é como um camaleão. Então, caso alguém pergunte qual a razão de orar, então, para um Deus cujo conselho é imutável, Pink fala, respondemos, porque ele assim o requer. Que bênção Deus prometeu sem que a buscássemos? Que a gente tem várias e várias vezes isso sendo retratado. Não recebesse por quê? Porque não pedisse. Ou porque pedisse como? Mal. A forma pelo qual o Deus soberano decidiu nos conceder as coisas foi qual? Pela petição. Foi assim que ele fez, assim que Cristo fez várias vezes, orando ao nosso Deus e nos ensinou a orar. Então, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, que está lá em 1 João 5,14. E o Pink ainda fala, né? Ele desejou tudo o que é para o bem de seus filhos. Pedir algo contrário à sua vontade, então não é oração. Muitas vezes a gente ora achando que é oração, mas não é, porque nós pedimos mal, segundo a nossa vontade, segundo a nossa cabeça. Pink fala que isso é rebelião total. E por isso não recebemos. Mas se pedimos de acordo com a vontade de Deus, é certo que receberemos. Que é o que as Escrituras nos ensinam. Então, quando a nossa vontade se amolda à de Deus, e não queremos mudar a vontade de Deus a nossa, aí sim nós saberemos o que é o poder da oração. Certo? A oração não é para então mudar a vontade de Deus. Mas pela vontade de Deus, ele decidiu que a oração seria efetiva, como a de Elias. Certo? E a oração então mudaria principalmente o nosso coração. Então, isso aqui já foi, né? A imutabilidade também a gente pode pensar que nisto há terror para o perverso. Certo? Tem imutabilidade, na verdade, uma excelência que a gente ama e adora, mas para o perverso é terror. Então, aqueles que quebram a lei de Deus, que vivem suas vidas como se ele não existisse, o que a imutabilidade diz para eles? Né? Então, eles não devem supor que, no fim, quando clamarem a Deus por misericórdia, por compaixão, por misericórdia, ele revogará seus decretos e as suas terríveis ameaças. Abram lá Ezequiel 8:18. Eu vou ler aqui, Ezequiel 8:18, está escrito assim: pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então aqueles que foram perversos até o fim, no dia do juízo, se clamarem por misericórdia, não pensem que Deus mudará os seus decretos e as suas terríveis ameaças, porque aquele que não se arrependeu, que rejeitou o Filho, que trocou a verdade de Deus por injustiça, Deus nem sequer os ouvirá. Por mais que clamem e gritem, Deus os tratará com furor, porque isso é exigido pela sua santidade, por quem Ele é, pela sua justiça. Então Deus não revogará em nada os seus decretos. Então a imutabilidade de Deus para o perverso é um terror. Deus odeia o pecado e odeia
eternamente. Por isso, então, punirá eternamente aqueles que morrem em seus pecados. Certo? A Bíblia fala só de duas formas de morrer: aqueles que morreram em seus pecados e aqueles que morreram em Cristo. E todos os que morreram em seus pecados receberão a punição eterna, porque fizeram o mal contra um Deus que é infinitamente santo, e serão punidos eternamente, com o furor e a ira de Deus que é santa. Certo? Em algum momento a gente vai tratar também sobre a ira de Deus, mais para frente. Mas esse é um aspecto da imutabilidade de Deus também. Não há esperança para os que morrem em seus pecados. Certo? Zero esperança. A imutabilidade divina, então, como a nuvem que se interpôs entre os israelitas e o exército egípcio, tem um lado sombrio e um lado luminoso. Certo? Ela assegura a execução de suas ameaças, bem como o cumprimento de suas promessas, e destrói a esperança que os culpados acalentam com tanto carinho, de que ele será totalmente indulgente com suas criaturas frágeis e errantes, e que elas serão tratadas com muito mais leviandade do que as declarações de sua própria palavra nos levariam a esperar. Opomos essas especulações enganosas e presunçosas à verdade solene de que Deus é imutável em veracidade, propósito, em fidelidade e justiça. Certo? E essa é a visão do mundo. Se há um Deus, ele vai ser amoroso, vai salvar todo mundo, vai ignorar tudo que ele falou pelos séculos. Esse é um absurdo. Considerar que Deus vai ser tão mutável como nós, criaturas como nós. Então, a imutabilidade assegura não somente as promessas de Deus, mas todas as punições e maldições que foram descritas nesse livro. Certo? Nada disso vai deixar de acontecer. Deus não vai ser leviano com as suas criaturas pecaminosas. Tudo bem? Então, a gente precisa lembrar sempre de proclamar essa verdade também, que o mundo se esqueceu há muito tempo atrás, de que Deus cumpre o que disse. E por mais que Ele tenha prometido que todo o que vem a mim será salvo, os demais serão condenados e perdidos. Certo? Então, a boa notícia só é boa notícia se há o quê? O contexto do que é mal, do que espera a raça humana. Certo? Tudo bem? Tem imutabilidade. Né? Deus é a rocha. Outro aspecto é da santidade. Eu não vou entrar agora porque a gente já está no final e eu preciso acabar 9h50 a aula, e são 9h49. Então, algum ponto que vocês queiram falar ainda sobre imutabilidade? Não? Muito bem. Então, presbítero Leandro, pode orar para a gente, por favor, para encerrar?